Você já teve a sensação de que para ser bem-sucedido você precisa ser onipresente? Que o seu valor está diretamente ligado à capacidade de equilibrar 10 pratos ao mesmo tempo sem deixar nenhum cair? Se você é profissional de alto desempenho, profissional de alta performance, um gestor, um empresário, alguém que chegou lá, você provavelmente se orgulha sim da sua capacidade de resolver tudo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que você às vezes não confessa nem para você mesmo. Quem sustenta o pilar quando ele começa a rachar? Exatamente sobre isso que vamos falar hoje nesse vídeo. Meu nome é Cláudia Crispi, eu sou mentora comportamental. Eu trabalho com profissionais que já chegaram lá. Sim, profissionais de sucesso, profissionais de alta performance, mas que de alguma forma se desconectaram com o seu propósito e não conseguem mais ter aquela alta performance tão sonhada. Hoje eu vou falar com vocês sobre o burnout. O burnout é um assunto sério, um assunto que precisa ser tratado com muita atenção, com muito cuidado, porque ele simplesmente não é uma grande coisa que acontece na sua vida. Não, ele é uma sucessão de microtraições que você vem fazendo no seu dia a dia que te levam sim para o abismo do burnout. E não é só você que sofre, é você, é toda a sua família, são os seus amigos. Você acaba mudando o seu estilo de vida e você acaba mudando sim os relacionamentos. Mas veja bem, você não precisa largar tudo, abandonar tudo, deixar a sua vida profissional, mudar de emprego, mudar de cidade, vender o negócio que você construiu com tanto carinho, com tanto cuidado. Não, você precisa de ajustes, você precisa saber lidar com a situação e aprender pequenas táticas que podem sim recuperar a sua alta performance. E hoje eu quero falar com você sobre a única coisa. No meu trabalho, eu vejo pessoas brilhantes vivendo o que eu chamo de a ilusão da onipresença. Você acredita que o extraordinário é algo complicado, que exige sim uma agenda abarrotada e listas de afazeres infinitas. Mas a verdade nua e crua é que você está tentando ganhar o jogo pela adição de tarefas. Quando o sucesso extraordinário, como a gente conhece no livro A Única Coisa, que é sobre isso que vamos falar hoje, ele ensina exatamente a subtração. É tirar coisas e não acumular coisas. No livro A Única Coisa, de Gary Keller, fala sobre o foco. Fala exatamente sobre a questão de nós estarmos fazendo a única coisa que importa para que tudo o restante continue, sim, funcionando normalmente. Deixa eu descrever como tem sido os dias dos meus clientes, dos meus mentorados ou das pessoas que me procuram. Talvez você acorde às 6 da manhã, 6h30, e tenha dormido, seu corpo já tenha despertado, mas você acorda cansado. Você toma o seu café em silêncio, mas a sua mente já está no escritório, já está na sua empresa, revisando pendências. No trânsito, você começa a alternar entre podcasts de produtividade e a ansiedade sobre as metas do trimestre. É ou não é? E é justamente aqui que entra o gatilho da culpa oculta, o jantar com a sua família. Seu corpo até está na cadeira, mas a sua cabeça está naquele e-mail que você precisa responder às 10 horas da noite. Você pega o celular no meio da refeição, no meio do jantar, para resolver uma urgência e escuta, sim, uma reclamação silenciosa das pessoas que você ama. Você justifica simplesmente dizendo que é para o bem deles, mas no fundo sente uma irritação profunda por não conseguir simplesmente desligar. Essa atenção dividida é o que o autor do livro chama de mente de macaco. Olha que interessante. Você acha que está dominando a multitarefa, mas está apenas enlouquecendo e perdendo os momentos que realmente importam. O que você está vivendo não está apenas numa fase corrida. É uma dissonância profunda entre o seu eu funcional, aquele pilar que aguenta tudo, que é o bombeiro da empresa, e o seu eu real, que está exaurido e gritando por pausa.
O burnout, para o público, não começa, como eu já disse, com uma explosão. Ele é uma sucessão, sim, de microtraições diárias que você comete contra si mesmo, em nome de uma performance que já não te devolve prazer. Você se espalha tanto, tentando ser tudo para todos, que acaba disperso demais, entregando menos do que poderia naquilo que é vital. Você sente de repente que tudo está bem, mas o vazio interno ele diz o contrário. E isso, gente, não é falta de capacidade, pelo contrário, isso é colapso de sentido. Você acredita que a solução para esse cansaço é se organizar melhor ou ter mais disciplina, mas aí você já percebeu que quanto mais você organiza o externo, mais o seu emocional parece um caos? O erro não está no que você faz, mas na mentira que te contaram. A mentira de que tudo importa igualmente. Isso não é verdade. E hoje, nesse vídeo, eu quero te mostrar como sair desse modo tarefeiro, escravizante, para assumir o seu novo comando. E agora a gente vai mergulhar na anatomia do erro operacional. Eu vou te provar, com base na neurociência e no método da única coisa, porque a multitarefa é, na verdade, a maior inimiga do seu próprio nível de faturamento e da sua paz de espírito. Muitos profissionais de alto nível, como você, carregam sim essa habilidade de ser multitarefa como um distintivo de honra. Você se orgulha de conseguir participar de uma reunião no Zoom, responder um WhatsApp de cliente e revisar um relatório, tudo ao mesmo tempo. Mas eu preciso te dizer uma verdade que incomoda. Baseado em estudos da Universidade de Stanford, a multitarefa é uma mentira. Pois é, o autor do livro ele é categórico ao dizer que fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas. O que você chama de multitarefa, a neurociência chama de alternância de tarefas. O seu cérebro ele não processa informações simultaneamente, ele fica pulando de uma para outra em uma sucessão rápida. É como um malabarismo, entende? Ele não segura todas as bolas ao mesmo tempo, ele as pega e joga de forma independente. O problema é que para o seu sistema nervoso, cada pulo que o seu cérebro dá tem um custo operacional altíssimo. Toda vez que você alterna o seu foco de atenção, seu cérebro precisa acionar um novo conjunto de regras para a tarefa seguinte. Esse processo, gente, ele não é instantâneo. Pesquisas indicam que o custo em tempo extra gasto com essa alternância pode variar de um aumento de 25% em tarefas simples até 100% ou mais para tarefas complexas. Na mentoria, eu vejo profissionais brilhantes que sentem que o dia não rendeu, mesmo tendo trabalhado 12 horas. Isso acontece porque você está pagando o que a gente chama de imposto de alternância. Você gasta tanta energia reiniciando o seu foco que sobra pouco combustível para a execução profunda. É isso mesmo. Quando você tenta fazer muita coisa de uma vez, acaba não fazendo nada direito e acumulando o que o livro chama de arestas por aparar. O resultado é um curto-circuito mental que te leva direto para a exaustão. Você se identifica com isso? Se sim, já curte esse vídeo, já curte o canal, assina o canal e também manda esse vídeo para aquela pessoa que você também está identificando. Agora deixa eu te explicar por que você sente esse peso na cabeça no fim do dia. O nosso cérebro ele tem canais, certo? Isso você concorda comigo? Você até consegue andar e falar ao mesmo tempo, porque os canais não interferem entre si. Mas tenta ensinar alguém a pousar um avião enquanto você atravessa um desfiladeiro com uma corda bamba. Você vai simplesmente parar de falar, é ou não é? O problema é que muitas pessoas tentam usar o mesmo canal, o córtex pré-frontal, para várias decisões estratégicas ao mesmo tempo. Isso gera uma tensão dividida. Quando você estaciona o carro, quando você está, por exemplo, dirigindo, está no carro com sua esposa e ela descreve o rearranjo dos móveis da sala ou alguma coisa que precisa ser feita em casa, você aciona o seu córtex visual para imaginar a cena. Se um carro brecar na sua frente nesse exato momento, você fica efetivamente cego por um instante, porque o seu canal visual já está ocupado.
Olha o risco disso, olha o perigo. É por isso que você se sente tão irritado quando alguém te interrompe. O seu sistema está sobrecarregado e qualquer nova demanda, ela soa assim como uma ameaça de pane geral. E aqui que está a conexão psicanalítica que a gente trabalha na mentoria. Você usa a multitarefa como uma forma elegante de fugir de si mesmo. É como se fosse realmente uma fuga. O seu eu funcional, ele se mantém ocupado com 1000 tarefas operacionais, apps de produtividade, planilhas, reuniões, para não ter que encarar o vazio do seu sentido real. Você tenta resolver um erro de código no software da sua vida, que é emocional e de propósito, usando uma martelada de hardware, que é mais esforço e mais organização externa. Você acha que o problema é a sua agenda mal organizada, mas o problema é a sua incapacidade de priorizar o que é vital. Pessoas multitarefeiras, no fundo, acabam sendo medíocres em tudo, porque se recusam a escolher o que realmente importa. E agora eu vou te mostrar como reverter essa lógica através do efeito dominó. E como o sucesso extraordinário é, na verdade, sequencial e não simultâneo. Fica comigo. Olha só, depois de entender que a multitarefa é um erro operacional, você deve estar se perguntando: mas Cláudia, se eu posso fazer tudo ao mesmo tempo, como vou dar conta de tudo o que eu sustento? A resposta, ela é básica, ela está numa lei da física que a maioria dos executivos ignora. O sucesso, ele é sequencial e não simultâneo. O autor do livro apresenta um estudo fascinante de 1983, conduzido por um físico que descobriu que o único dominó é capaz de derrubar o outro dominó 50% maior do que ele. E se você alinhar dominós em uma progressão geométrica, onde cada um é 50% maior que o anterior, o 10º dominó teria quase a altura de um jogador de basquete. O 18º rivatizaria mais ou menos o tamanho da Torre de Pisa. E o 31º ultrapassaria o Monte Everest. Já pensou nisso? Não, tenho certeza que não, porque esse é um estudo feito por uma universidade. O 57º, o 57 na lista do dominó, ele seria autossuficiente para ligar a Terra à Lua. Mas, Cláudia, do que você está falando? A gente tenta empurrar o dominó que está lá na posição 31, aquele problema gigante na empresa, ou aquela meta estratosférica, com a força do braço, sem ter derrubado os dominós anteriores. Vocês tentam resolver o caos da vida de forma linear, simultânea, gastando uma energia absurda para mover coisas que ainda estão pesadas demais. Estou fazendo uma analogia, gente, com dominó, com pecinhas pequenas de dominó. O que eu quero dizer para vocês é que resultados extraordinários, eles são criados desproporcionalmente. Enquanto você se comporta como um tarefeiro, você está tentando derrubar 1000 dominós minúsculos ao mesmo tempo e você termina o dia exausto. Mas a lua, o seu propósito real, a sua paz, continua tão distante quanto antes. A sua alta performance não é sobre a força do universo, não é sobre a força do impacto, mas sobre a precisão do primeiro toque. Tá entendendo a diferença? Aqui entra justamente o gatilho da sua culpa. Você tem medo de focar em uma única coisa porque acha que o restante vai desmoronar. Você se sente realmente um pilar e acredita que se tirar a mão de um projeto para focar no que é vital, você estará sendo irresponsável. Mas deixa eu te falar uma verdade dentro da mentoria. O seu excesso de controle, ele virou uma forma de escravidão emocional. Já parou para pensar nisso? Você se sente um escravo das suas emoções? Então, quando você escolhe o seu primeiro dominó, a sua primeira pecinha, o mundo escolhe por você. E o mundo sempre escolhe o que é urgente, nunca o que é importante. O resultado é que você vive no modo sustentação, decidindo menos do que carrega nas costas.
Encontrar a única coisa que importa não é um luxo, é uma forma de evitar que o sistema entre em colapso total. O sucesso extraordinário é como um trem comprido. Ele começa lento, quase imperceptível, até que se move rápido demais para brecar. Para o profissional que está à beira do burnout, o primeiro dominó quase nunca é trabalhar mais. Muitas vezes, o primeiro dominó é uma decisão estratégica de corte que precisa ser feito. É o que eu chamo de faturamento invisível. Quando você remove o entulho emocional e o excesso de tarefas triviais, sobra sim energia suficiente para o que realmente move o ponteiro do seu negócio e da sua vida. Você não precisa de mais metas. Não acumule mais coisas, você precisa de comando. Nós usamos aqui dentro da mentoria a lógica de Pareto, levada justamente ao extremo. 20% das suas ações geram 80% dos seus resultados. Mas se você tirar 20% desses 20%, chegará justamente à substância vital do seu sucesso. E eu vou te ensinar a ferramenta definitiva para você encontrar esse ponto de apoio. A pergunta foco, que é como se fosse a bússola do que vai tirar você do labirinto das urgências. Bom, até aqui você entendeu que o sucesso extraordinário não é uma maratona de 100 metros feita em velocidade máxima o tempo todo. É um efeito dominó construído um passo por vez. Mas eu sei que você está pensando, Cláudia, minha vida tem 1000 urgências. Como eu escolho esse primeiro dominó sem me sentir culpado por abandonar o resto? A resposta que o autor do livro A Única Coisa diz, ele se chama a pergunta foco. Qualquer pessoa que sonhe com uma vida em comum acaba descobrindo que precisa de um jeito incomum de vivê-la. Essa pergunta é, presta atenção, qual é a única coisa que posso fazer de modo que ao fazê-la o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Parece ser uma pergunta simples, né? Mas a sua anatomia, ela é justamente desenhada para desarmar a armadilha da produtividade tóxica. É a produtividade tóxica que gera, sim, o seu caos emocional. Agora, deixa eu te explicar porque essa pergunta é a virada de chave dentro da mentoria. Quando você pergunta o que eu posso fazer, você está saindo do campo da obrigação, aquele campo do seu eu funcional, que vive escravizada pelo tenho que e entra no campo da possibilidade real. E a segunda parte da pergunta, que é de modo ao fazê-la, exige que você encontre um ponto de apoio. Lembra de Arquimedes? Dê-me um ponto de apoio e moverei o mundo. E o seu erro profissional que está nesse caos emocional é tentar mover o mundo sem apoio nenhum, sustentando tudo no braço, tudo na força. Então essa pergunta foco te obriga a encontrar o dominó, que quando cai, derruba outros 20 por você. É sobre trocar o esforço bruto pela decisão estratégica. E aqui, na decisão estratégica, entra o gatilho da sua culpa oculta. Você sente que se não fizer tudo é porque falhou como pilar. Mas a parte final da pergunta, o restante se torne mais fácil ou desnecessário, é o que te dá autorização psíquica para ser e não apenas para fazer. Muitas vezes a única coisa é uma decisão que elimina 10 reuniões inúteis da sua agenda. Na mentoria Centro, chamamos isso de faturamento invisível. O lucro que você obtém ao recuperar a sua força mental para decidir com clareza. Quando você faz a coisa certa primeiro, você para de cometer micro-traições diárias contra si mesmo. Porque agora você tem uma bússola que separa o que é vital do que é apenas barulho. Essa bússola, ela tem duas funções, presta atenção. O mais amplo, que é a sua direção de vida, e o foco simples, que é o seu próximo passo agora. Então, para você que está vivendo essa situação, pode se perguntar no início do dia, qual é a única coisa que posso fazer hoje para minha equipe caminhar sem mim?
de modo que eu possa jantar com os meus filhos sem pegar no celular? Gente, olha a força dessa pergunta. Para você, pode ser qual a única coisa que posso decidir nesta reunião estratégica, de modo que as outras crises operacionais se tornem irrelevantes? Veja bem, é a mesma pergunta com focos distintos, mas o objetivo é o mesmo, é de trazer clareza na resposta. O sucesso, ele não se resume a se encontrar. O sucesso se resume em criar através de prioridades claras. Quando você usa essa pergunta foco, você para de equilibrar pratos e assume o modo comando. Você passa a agir de modo adequado nos momentos da sua vida que realmente importam. E agora eu quero te dar 3 chaves práticas para você implementar o hábito da única coisa hoje mesmo, protegendo o seu tempo e a sua alma do burnout. Vamos lá! Se você chegou até aqui, é porque você já sentiu o baque do último dominó batendo no chão. Você percebeu que o burnout não é um evento isolado, mas é uma sucessão das microtraições que você comete contra si mesmo, todos os dias, em nome de uma alta performance que já não te devolve brilho no olhar. Você vive a culpa do pilar, a sensação de que se você descansar o mundo desmorona, mas se você continuar, vou ser bem sincera com você, quem desmorona é você. Agora a pergunta não é mais por que eu estou assim, mas como eu saio sem perder o que eu construí? O autor do livro, ele é enfático em dizer: se você tenta perseguir 2 coelhos ao mesmo tempo, você não vai pegar nenhum. Para retomar o comando, você precisa de subtração, não de adição. E eu quero te dar agora 3 chaves práticas para você começar a queda dos dominós em direção ao seu centro. A primeira chave é a ferramenta mais poderosa da produtividade, o bloco de tempo. Pessoas bem-sucedidas não trabalham mais horas, elas concluem mais coisas nas horas em que trabalham. E eu quero que você vá direto ao calendário e marque um encontro consigo mesmo para realizar a sua única coisa. O autor sugere que um bloco de pelo menos 4 horas por dia, preferencialmente pela manhã, quando a sua bateria de força ainda está cheia de vontade, você consegue, neste período, fazer coisas que você não faz no dia inteiro. E nessas 4 horas, o seu mantra deve ser: até que minha única coisa seja feita, todo o restante é distração. Percebeu a importância de você bloquear 4 horas do seu dia para esse tipo de atividade? Proteja esse bloco com unhas e dentes. Se alguém tentar alugar o seu tempo nesse período, aprenda a dizer: eu já tenho um compromisso nessa hora. Lembre-se, o seu eu funcional vai tentar te convencer a olhar o e-mail, mas o seu eu comando sabe que nada é mais importante do que derrubar o primeiro dominó. A segunda dica prática que eu tenho para te dar é justamente a dieta do não e as bolas de vidro. Calma que eu vou te explicar. Essa segunda chave é o que eu chamo de dieta do não. No centro, na mentoria, trabalhamos a ideia de que a arte de ser sábio é a arte de saber do que se descuidar. Para você, profissional que já tem sucesso, que é o bombeiro da empresa, dizer não para uma urgência alheia parece uma falha de caráter, é ou não é? Mas entenda a analogia que o livro conta. A vida, ela é um jogo onde você equilibra 5 bolas: trabalho, família, saúde, amigos e integridade. O trabalho é uma bola de borracha. Se cair, ela quica e volta. Mas as outras 4 são de vidro: família, saúde, amigos e integridade. Se você deixar cair a bola da sua saúde ou da sua família por causa de uma reunião desnecessária às 8 horas da noite, elas vão rachar ou estilhaçar irrevogavelmente. Dizer não para o trivial é o único jeito de dizer sim para o que é vital. O sucesso exige que você fique fora do equilíbrio no trabalho para proteger o que realmente importa na sua vida pessoal. Percebeu a diferença das 5 bolas, sendo que a única de borracha é o trabalho?
o que você está fazendo com as outras 4? Pensa nisso. Se elas caírem, os danos serão irreparáveis. Já parou para pensar nisso? A terceira chave, a terceira prática que eu ensino é o caminho para a constância, a meta mínima viável. O erro do profissional de alta performance é traçar metas estratosféricas que soam como ameaça para uma mente exausta. No centro, na mentoria Centro, eu ensino a definir o que você consegue sustentar mesmo nos dias de energia baixa. Não tente mudar a sua vida em 24 horas. Pesquisas indicam que leva-se em média 66 dias para construir um hábito sólido. Olha isso. Começa pequeno, alinha o seu objetivo para o agora e celebre a vitória de manter o foco, mesmo que o resultado final ainda pareça longe. A celebração é uma ferramenta de comando. Ela estabiliza seu sistema nervoso e diz ao seu cérebro que você pode confiar em si mesmo novamente. Então celebre pequenas conquistas, celebre aquilo que você consegue fazer. O seu cérebro ele precisa dessas vitórias. É um mecanismo perfeito para aumentar sim a sua autoestima e você ganhar confiança rumo ao seu propósito. Essas 3 chaves, na verdade, elas são o início, sim, é uma pequena parte. Mas eu sei que no nível de pressão que você vive, é difícil enxergar a rota sozinho. E é justamente por isso que eu criei a mentoria Centro. Ela não é um curso de produtividade, pelo contrário. É um processo estratégico de 3 meses que eu vou abrir uma turma para 8 pessoas que decidiram parar de sustentar para voltar a comandar. Dentro da mentoria, nós vamos usar a palavra pergunta-foco para organizar suas decisões com maturidade e cortar os excessos que estão drenando a sua alma. E se você sente que está no limite entre avançar e quebrar, o seu lugar definitivamente é aqui. Acesse agora o meu site, claudiacrispi.com.br, preencha a sua aplicação e eu te chamo para uma conversa. Não deixe que o burnout decida o futuro por você. Assuma o comando. Não importa quantas vezes você saia do eixo, importa quantas vezes você volta para o centro. Essa foi a mensagem do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo, espero que tenha feito sentido para você. E sim, esse passo de decisão na sua vida depende única e exclusivamente de você. Você tem a chave para mudar aquilo que precisa ser mudado na sua vida. De novo, o burnout são microtraições diárias que te levam sim a um colapso. Não caia no abismo do burnout, porque a recuperação realmente ela é bem difícil. Eu falo isso de carteirinha, eu falo isso de causa própria. De novo, se você gostou do vídeo, comenta aqui comigo, compartilha com quem você achar interessante e faça sua inscrição, faça sua aplicação para a mentoria, que eu tenho certeza que a sua vida pode mudar numa única decisão. Obrigada pela sua atenção e até a próxima!